Eu gostaria também que vocês agora pudessem comentar sobre alguns traumas de infância, né? Porque existem alguns momentos em que as crianças elas acabam ficando, por algum motivo, não sei se é machucada ou se é traumatizada a palavra correta, né? Pelos pais. E muitas vezes os pais eles não conseguem enxergar, né? Eu acho que acaba acontecendo muitas fatalidades pelo pai, os pais, né? Acabarem negligenciando tais situações com os filhos. Pode Bem, falar. tudo bem. É, essa questão do trauma, né, acho que são assuntos, vou falar de uma maneira mais simplificada, porque é algo que geralmente são as coisas que estão mais perpetuadas na gente, né? A minha abordagem, ela é mais analítica. Dentro da psicologia, para quem não conhece muito, a gente trabalha com abordagens, por isso que às vezes um psicólogo, né, trabalha de um jeito tão diferente do outro, né? E aí, nessa perspectiva mais analítica, na minha abordagem, a gente trabalha bastante questões do inconsciente, que seriam lá, né, onde ficariam esses traumas, esses abusos e tudo mais. E isso pode chegar lá, essa criança vai virar um adulto e pode ainda estar lá. Pode estar lá, mas para isso que serve a terapia, né? Para a gente trabalhar sobre isso. Porque o que que acontece? Às vezes vai refletir lá na pontinha, que a gente brinca que seria o inconsciente o iceberg, né? O que a gente não vê e o que aparece nas relações, questões de trabalho, de estudo, né? De comportamento. Então vai aparecer lá na pontinha, que seriam mais os problemas de relação, de comportamento, né? Então precisa ser falado. Formas de a gente acessar isso é através da fala, né? Do pensamento, da reflexão sobre isso. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa conhecer coisas primárias a isso. Porque às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer o que a gente está sentindo. Eu só fui lá e reagi, tive uma reação, né? Eu não consigo nem perceber, nem entender por que que eu tive aquela reação, né? Então a gente precisa estruturar esse paciente para que ele reconheça coisas que são anteriores aos traumas, né? Mas eu vou falar uma coisinha, né, para tranquilizar um pouquinho os pais. Não tem como a gente perpassar a vida, tá, sem traumatizar um ao outro. O que muda quando eu faço intencionalmente e quando eu não tenho a intenção, né? Porque na maior parte das vezes a gente não tem a intenção. Verdade. É isso mesmo. Verdade. Porque vai acontecer, isso é inevitável. O Freud diz lá que tem o trauma do nascimento, né? Então imagina, a gente já tá lá quentinho, no escurinho, gostosinho. A gente vem e tem aquela luz imensa. É só a gente, né? Tá dormindo, vem alguém, acende a luz. Já incomoda, né? Já incomoda. Então a gente já vem trabalhando desde lá, né? Então o importante é entender quais são as consequências que esses comportamentos que foram, né, gerados, ocasionados em mim, tá me atrapalhando no decorrer do dia a dia, né? E aí fica um pouco mais fácil de a gente reportar o que pode ter acontecido, né? Até porque depende da idade que a gente está trabalhando, porque cada geração foi trabalhada de uma forma. Então, cada era mais ou menos foi exposto a algum tipo, né, de trauma, né, ou de abuso, né, ou de violência mesmo, violência psicológica, né? Então depende também da época, de que faixa etária que a gente está falando. Pegando o gancho da Ana com relação à questão do trauma, também na área de fonoaudiologia, né? A gente sim encontra crianças que apresentam traumas. Então, por isso que é muito importante o trabalho interdisciplinar, né? No caso, com o psicólogo, fazer um trabalho de acompanhamento com o psicólogo para trabalhar esses traumas que provocaram alguma alteração no que tange a relação da linguagem, já seja da fala, né? Sim, Pode ser ocasional. exatamente. Justamente por isso. Eu tive um atendimento com uma criança e que ele veio para mim com diagnóstico de autismo, né? E aí vai entrar uma divergência aí, né? Mutismo seletivo, autismo, mas eu acho que cada caso é um caso, a gente precisa abrir o caso, né? E detalhar, né? Exatamente.
E aí, por quê? Porque ele vinha vindo, né, com um desenvolvimento, ok, dentro do esperado, e de um momento para o outro ele teve essa regressão. E a gente sabe que muitas vezes, né, no autismo, acontece isso. Só que ele já tinha passado dessa idade do marco, né, da regressão. Mesmo assim, ele vinha sendo trazido como autismo. Logo na segunda sessão já deu para ver que era uma questão de mutismo seletivo. Então, aproveitando o gancho, né, não estou taxando que a questão do mutismo seletivo venha proveniente só, né, do trauma, porque ele também pode fazer parte de um dos critérios, né, do autismo, né? Um existe sem o outro. Aí vai uma rivalidade aí de profissões, né? E não é esse o objetivo, né? Mas Não. esclarecimento aí, né? Verdade. Mas veio, então, um paciente, né, com essa questão de queixa, né, com diagnóstico de autismo e tudo mais, e a gente foi trabalhando, e já na segunda sessão deu para ver, né, que ali a questão não era essa. Ele tinha mudado de uma escola para outra, e nessa nova escola que ele estava, ele era pequenininho ainda, né, ele tinha 6 anos quando ele veio, assim. Quando ele veio, ele tinha 6 anos, mas tinha acontecido no ano anterior. Ele mudou de cidade e, consequentemente, mudou de escola. Nessa escola nova que ele estava, obrigatoriamente, ele tinha que dormir, tá? E era criado essa rotina de dormir do soninho. Só que não era trabalhado com estímulo no soninho, né? Não estou pré-julgando esse estabelecimento. Foram as informações que foram coletadas, que eu consegui observar, né, e absorver dessa situação. E aí ele parou de falar, simplesmente. Na primeira semana já escolar, ele travou essa fala, né? Então, pois a gente pode até explicar bem por cima o que seria o mutismo, é justamente esse cancelamento da fala em momentos determinados ou com figuras determinadas, né? Com pessoas determinadas, né? Então isso, né, por exemplo, já configura ali, acho que já pinta um pouquinho o que tu estava trazendo da questão do trauma, né? Né? Legal.